E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Agente Oculto, que desbancou o alerta vermelho com o título de filme mais caro produzido pela Netflix e que na verdade se mostrou um desperdício de atores e dinheiro. Em 2020, os irmãos Russo anunciaram que estavam por dentro de uma nova produção após o fracasso que foi seu filme Cherry, Inocência Perdida. Sendo responsáveis pelos filmes Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, é óbvio que a credibilidade deles dentro da indústria aumentou muito, né, já que foram duas das maiores produções e de bilheteria que o cinema já produziu. Então, a gente estava muito ansioso por esse tal Agente Oculto e que se prometeu um filme muito bom, mas que entregou, né, o mais do mesmo daquela fórmula de filme de streaming que só quer te prender durante 2 horas. No original, The Gray Man é uma adaptação de uma série de livros de mesmo nome e que são considerados um certo sucesso dentro desse ramo de livros que acompanham histórias policiais e de espionagem, e é considerado uma adaptação relativamente fiel aos livros, mas que não conseguiu transportar de fato o clima estabelecido dentro dos livros, que tem certo clamor por parte da crítica literária. Indo à sinopse, nós acompanhamos Sierra 6, um agente sancionado da CIA que, após ter sido mandado em uma missão à Europa para resgatar o seu comandante das mãos de Lloyd, um ex-oficial do serviço de inteligência americano contratado por uma agência mercenária milionária, ele acaba descobrindo muitos segredos relacionados à sua corporação e acaba tendo sua cabeça colocado a prêmio. Grande parte do orçamento exorbitante que ronda Agente Oculto parece ter vindo de várias locações externas de vários países diferentes. E apesar disso parecer enriquecedor para a narrativa, acaba que o filme nunca parece chegar ao máximo que ele consegue. Ele nunca consegue atingir o seu ponto máximo dentro da história. Ela parece que não avança tanto e acaba se tornando uma grande frustração devido a uma direção não muito consciente e alguns recursos narrativos e partes relacionadas aos personagens em si que são simplesmente risíveis. O que mais me lembra agora, que fica mais nítida na minha mente, é a do personagem interpretado pelo nosso cada vez mais internacional Wagner Moura, que quando vão resolver tirar o personagem dele, é um caricato lunático que te faz passaportes e documentos falsos. O personagem do Lloyd, interpretado pelo Chris Evans, com um mustache que não vai sair da mente por um bom tempo, acaba dando 2, 3 tiros, não lembro certo, no personagem do Wagner Moura, de uma maneira simplesmente ridícula. Parece que foi feito num programa qualquer de edição e sem o menor apelo, nem mesmo humorístico, sabe? Você não consegue nem achar graça, você fica, gente, o que foi isso que aconteceu na tela? E esses momentos não foi só esse do Wagner Moura. Tem vários outros recursos de olhares, de movimentação durante as cenas de ação que são até que bem coreografadas, mas que não refletem um primor de alguém que dirigiu Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Mas aí dá uma conferida se você já deixou o like no vídeo, se você já se inscreveu no canal e se você já deixou o seu comentário aqui embaixo do que você achou de Agente Oculto. Porque sem a sua participação nós não podemos expandir o nosso negócio e não podemos cada vez mais divulgar as nossas críticas cinematográficas a outras pessoas que também odiaram esse filme. O Ryan Gosling, no papel do protagonista Sierra, ele não dá o seu melhor durante a sua interpretação, acaba tendo cenas que são muito plásticas e muito figurinha batida, e também eu não culpo tanto a interpretação dele em si, porque o roteiro desse filme realmente é muito fraco. Todos os personagens não são gostáveis de verdade, você não sente um grande apelo pro fato de você se importar com esses personagens, e o único que consegue trazer um maior carisma e um maior dinamismo em cena, e mesmo assim consegue soar muitas vezes repetitivo, é o personagem do Chris Evans, o Lloyd. Ele era pra ser bem menos participativo na trama, na minha opinião, do que ele de fato foi, porque ele coloca basicamente como outro protagonista do filme. Ele aparece muito durante o filme. Era pra essa participação ser bem mais reduzida, pra ter maiores momentos de intimidade e esclarecimento da história do personagem principal e de alguns outros personagens que o rondam, por exemplo, a personagem da Ana de Armas, que simplesmente é uma figurinha lá secundária, que não tem grande participação na trama e não tem a sua potencial explorado como deveria pela narrativa. Grandes explosões, efeitos pirotécnicos e a cena de uma metralhadora indo atirando no local em que os vilões estão
não consegue empolgar tanto quanto deveria. A gente não fica, sabe, na ponta da cadeira vendo essa cena de ação, não ficamos vislumbrados devido à grandiosidade que o filme prometia ser um grande épico de ação. Nada disso foi entregue. A gente só viu mais uma história que, ok, esse filme parece que teve até um bom orçamento aqui e ali, já que se passa em vários países, mas que você não fica impactado de fato com a narrativa. Você só termina de assistir o filme e fica, já acabou? Mas sério que foi só isso? É esse o sentimento que esse filme passa devido toda a sua produção extremamente conturbada. Parece que a proposta em si não foi muito bem compreendida por quem estava produzindo mesmo o filme. E não só de fato da produção. Quando eu falo produzir, eu me refiro aos roteiristas, eu me refiro ao diretor, os diretores, que não conseguiram passar uma lente, um olhar dessa história, mesmo que o roteiro fosse bem ruim, mas que com uma boa direção consegue se tornar pelo menos um filme bom. E nem isso ele conseguiu, porque a direção não foi nem um pouco competente. Ela só repetiu maneirismos de direção dos diretores. Parece que eles dois viraram caricatura deles mesmos na direção desse filme. Falas e atitudes dos personagens flertam diretamente com o pastelão, sabe? Às vezes eu senti que eu tava vendo um filme dos anos 80, se colocasse só um filtro de coisinha mais antiga de filme e película, que passa na sessão da tarde, porque não é possível. A atmosfera que o filme constrói é extremamente lúdica, e isso é até reforçado pela fotografia, que consegue sim captar o melhor dos ambientes. São muito bem construídos, essa direção de arte do filme, e a utilização das cores do filme também são muito bem trabalhadas, e é algo que deve ser valorizado dentro da história. E também a trilha sonora, ela é pontual, ela não se mostra tanto assim, e ela é um tanto genérica, porque essa é a palavra que manda essa obra, genérica. Então, essa é a minha opinião de Agente Oculto, e por isso eu vou dar 2 estrelas ao filme, porque eu não achei que foi uma experiência de fato gratificante. Eu não me senti feliz de ter visto um filme de ação como eu fico empolgada, com a sensação que você quer sentir quando vê um filme de ação. Uma empolgação, e isso não foi gerado através desse filme. Ele não me produziu esse sentimento. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa aqui embaixo sugestões de filmes que você quer que eu analise, e até uma próxima análise.